Seu Deus, em nome de Jesus, uma oração mais eu te faço, como sempre, ó Deus, apresentando a minha vida em tuas mãos, apresentando a minha vida diante do teu altar, porque sobre mim uma vez mais repousa a responsabilidade, ó Deus, de pregar, de proclamar a tua palavra. Venha sobre mim, ó Deus, a tua graça e a tua misericórdia, e o teu Espírito Santo me use nessa noite, ó Deus, com simplicidade, para proclamar a tua palavra à tua igreja aqui reunida. Fala conosco, Deus, fala conosco, edifica a nossa fé, edifica, amado Deus, a nossa confiança no Senhor, nos alerte, nos exorte, nos alimente, ó Deus, através da tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Meus irmãos, como pastor, eu tenho responsabilidades. É inevitável. Dias atrás eu estava aconselhando uma vida e eu disse isso a essa pessoa. Muito é cobrado a quem muito é dado. Então, a partir do momento, há 4 anos atrás, quando fui consagrado a pastor, ali eu recebi uma grande responsabilidade e sou cobrado todos os dias por Deus por essa responsabilidade que Ele derramou sobre a minha vida. Eu sou atento a isso, sou extremamente atento a isso. E é minha responsabilidade, sabe, viver uma vida de oração, é minha responsabilidade viver uma vida meditando na palavra de Deus, é minha responsabilidade aconselhar, orientar a igreja, os irmãos, seja no ambiente de culto, ou seja no particular, na casa de cada um de vocês, ou pelo celular, pelo WhatsApp. É minha responsabilidade estar orientando, estar aconselhando cada um de vocês, a igreja em geral, sempre, meus irmãos, à luz da palavra. Mas também é minha responsabilidade dar bom testemunho. É minha responsabilidade viver uma vida em Deus de tal forma que não se levante ninguém nessa cidade para apontar o dedo de forma verídica. Eu não estou falando de falso testemunho, não estou falando de alguma mentira levantada contra a minha vida. Eu preciso viver uma vida em Deus de tal forma em que não vai deixar a mínima margem para ninguém apontar o dedo para mim e dizer: aquele pastor é um sem vergonha, é um descarado, é um mentiroso. É minha responsabilidade, porque de nada adianta eu orar, meditar na palavra de Deus, aconselhar, pregar e de repente vocês ouvirem isso a meu respeito. É um baque, é uma tragédia muito grande, meus irmãos, para toda e qualquer igreja. Um escândalo vindo daqui, ó, do púlpito. Igrejas podem fechar, vidas podem se desviar diante de uma situação como essa. Por isso eu preciso ter esse zelo. Eu preciso me esforçar em Deus, não somente para ser um pastor aqui atrás do púlpito, mas principalmente e em primeiro lugar dentro da minha casa e eventualmente pelas ruas dessa cidade. E, meus irmãos, as pessoas nos observam. A partir do momento que você recebe Jesus como Salvador, você não tem mais nome não, você agora é crente, você agora é cristão. O que tem de pessoas nessa cidade, que eu estou andando na rua, ou às vezes eu estou parado lá na porta de casa: pastor, pastor, eu fico olhando, quem é aquela alma, Deus, que eu não conheço? Mas as pessoas me conhecem como pastor. Já pensou? Em um belo dia, está eu andando na rua e essa pessoa me vê de longe, e de longe essa pessoa me vê olhando para o corpo de uma mulher alheia, o mau testemunho que eu vou estar dando. É por isso que eu me esforço para ser vigilante, porque eu sei que é uma grande responsabilidade o ser chamado de pastor. Eu posso ser instrumento tanto para levantar quanto para derrubar alguém de acordo com o meu mau testemunho, de acordo com alguma atitude, com uma simples olhada. Basta 5 segundos desses olhos aqui olhando para o lugar errado para acabar com o meu testemunho e manchar, inclusive, a credibilidade da igreja. E pode ter certeza, vai chegar aos ouvidos da igreja todo e qualquer mau testemunho que eu der, sempre chega. Mas eu me esforço em Deus, meus irmãos, porque é minha responsabilidade orar, meditar na palavra, clamar pela vida de cada um de vocês e me esforçar para não ser pedra de tropeço, motivo de escândalo e muito menos de conversinha fiada. Está vendo aquele pastor ali? Ele é um sem vergonha e descarado. Eu me esforço, meus irmãos, em Deus,
para fugir de toda essa aparência do mal. E eu oro a Deus constantemente: Deus me ajude. Deus me ajude a ser um pastor segundo o teu coração, me ajude a não ser pedra de tropeço, me ajude a não ser motivo de zombaria para o teu evangelho. Mas não pense que essa batata quente está só na minha mão, não. Está na mão de vocês também essa responsabilidade de viverem uma vida se esforçando para não serem motivo de zombaria para a igreja, para o evangelho, para o testemunho de vocês. Existe uma religião chamada Testemunhas de Jeová. Sabia que todos nós somos testemunhas de Jeová? Sabia que todos nós somos testemunhas de Deus, testemunhas de Jesus Cristo? Porque Jesus Cristo disse isso: vocês serão minhas testemunhas. Estamos sendo testemunhas de Deus. As pessoas, ao olharem para nós, testificam, recebem o testemunho de que nós somos servos de Jesus. Não é somente o pastor que tem essa responsabilidade, é cada um de vocês, meus irmãos. Recebeu Jesus como único e suficiente Salvador, já era. Se esforcem para viver uma vida de fato brilhando, resplandecendo, testemunhando que Jesus Cristo está aí, no seu coração. Mas entre todas essas responsabilidades que como pastor eu tenho, e algumas delas cabem somente a mim, o dar testemunho, o dar bom testemunho da nossa fé é para todos nós. Mas algumas responsabilidades é a exclusividade do pastor. E uma das responsabilidades, meus irmãos, exclusivas de um pastor, principalmente nos dias que nós estamos vivendo, principalmente nesses últimos tempos, uma responsabilidade que eu tenho é de preparar vocês para o dia da volta de Jesus Cristo. Eu preciso ter isso cravado no meu coração. De todas as pregações, de todos os sermões, em ao menos um culto do mês, eu preciso pregar sobre a volta de Cristo, para que vocês estejam preparados para a volta de Cristo. Não para vocês saberem, porque saber todo mundo sabe, misericórdia. Saber, todo mundo sabe que Jesus Cristo vai voltar. Então, meus irmãos, eu preciso preparar vocês. Eu preciso preparar vocês para a volta de Jesus, porque é inevitável. Em Apocalipse, capítulo 22, versículo 20. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. As últimas palavras, a última proclamação de Jesus Cristo na Bíblia foi a promessa da volta dele. Apocalipse 22, versículo 20: certamente não há dúvidas, eu venho sem demora. E diante daquilo, o que o apóstolo João disse: amém, vem Senhor Jesus. Há 2000 anos atrás, na ilha de Patmos, só João ouviu essa declaração, e ao ouvir, eis que venho sem demora, de imediato eu acredito que ele levantou a mão, com aquela boca já banguela, já tinha mais de 100 anos, vem Senhor Jesus. E esse tem que ser o desejo do nosso coração, meus irmãos. Vem Senhor Jesus, ora vem Senhor Jesus. Meus irmãos, a volta de Jesus Cristo é um acontecimento que se aproxima e é inegável a sua proximidade. Por mais que exista uma divergência teológica sobre quando se dará essa volta, e eu explico, antes ou depois da grande tribulação, na teologia existe um grupo que acredita que Jesus vai voltar antes da grande tribulação para arrebatar a igreja. Já existe outro grupo que acredita que a igreja vai passar pela grande tribulação e após passar, após perseverar, após resistir firmemente, Jesus Cristo volta para arrebatar a igreja. Mas o importante é que ele vai voltar, seja antes ou depois, o importante é que ele vai voltar. Disso não existe nenhuma dúvida teológica, a Bíblia é bem clara. Mas é necessário entendermos que se ele vai voltar, meus irmãos, é necessário que haja uma preparação da minha parte e da sua parte. Não é uma comparação sincera, não é a melhor comparação, mas eu não sei se na casa de vocês, eu não sei se vocês têm o mesmo comportamento.
Mas quando alguém entra em contato comigo, principalmente de Eunápolis, algum familiar, algum amigo, Nido, eu estou indo passar um final de semana em sua casa. Ah, meus irmãos, eu dou uma faxina geral na casa. Eu saio procurando sujeira em tudo quanto é lugar, dou um grau no banheiro para ficar limpinho, arrumo tudo quanto é vasilha, pego uma caixa, coloco um monte de brinquedo dos meninos para não ficar brinquedo espalhado, escondo dentro do quarto. Aí a visita, quando chega, que casa limpa, como eu queria que minha casa fosse assim. Sabe nada, inocente. Na maioria do tempo está tudo bagunçado, teia de areia no canto, mas só porque eu fiquei sabendo que alguém ia vir, só porque eu fiquei sabendo que alguém ia entrar dentro da minha casa, eu dei um jeitinho ali, sabe, de ajeitar tudo. E nós sabemos que Jesus Cristo vai voltar e o nosso coração está de tudo quanto é jeito. Nós sabemos que Jesus Cristo vai voltar e a nossa alma está uma perturbação só. Nós sabemos que Jesus Cristo vai voltar e esse templo aqui, esse templo está totalmente desorganizado, mesmo sabendo que Jesus Cristo vai voltar. Misericórdia da minha vida, Senhor, dos meus irmãos também. Precisamos colocar a casa em ordem, precisamos, meus irmãos, nos preparar. Precisamos nos organizar, precisamos tirar entulho, tirar sujeira, tirar podridão do nosso coração, porque sim, Ele vai voltar. E como eu afirmei, a minha responsabilidade como pastor é preparar vocês, através da palavra de Deus, para a volta de Jesus Cristo. E como a palavra de Deus nos prepara? Simples: arrependimento, santidade, vida de oração, meditação na palavra de Deus e obediência à palavra de Deus. Fugir da aparência do mal, abandonar a ira, abandonar o rancor, abandonar a revolta no coração, as divergências com os irmãos, seja irmãos de fé ou irmãos de sangue. No último culto eu fiz um pedido, um desafio: levanta a mão quem tem desavenças com alguém familiar, e vamos orar aqui agora para Deus quebrar essa maldição, porque é maldição. Ontem eu vi uma coisa muito bonita, um testemunho muito bonito. Meus irmãos, vejam como aquelas pessoas que ainda não têm uma aliança com Deus convicta, parece que são mais obedientes do que nós, que temos uma caminhada na igreja. Quinta-feira à noite eu fui nessa casa, lá no Vianão, que estamos visitando, de forma assim urgente, me chamaram de forma emergencial, e eu fui, e na ocasião eu conversei com um senhor, um homem que mora ali naquela casa, e o conselho que eu dei ele, à luz da palavra, foi justamente a respeito do perdão. Eu falei: meu irmão, o senhor precisa pedir perdão, o senhor precisa procurar essa pessoa, sentar ao lado dela e pedir perdão por tudo, absolutamente tudo o que você fez ou falou. E ele quieto, não falou nada, não disse que ia fazer, só ficou assim, de cabeça baixa. Na verdade, ele abriu a boca para tentar justificar o porquê que ele havia feito e falado tudo aquilo. Orei, fechei a minha Bíblia, fui embora. E ontem, ao entrar lá naquela casa, nós ouvimos um testemunho de que de fato isso aconteceu. Aquele homem procurou a pessoa específica e pediu perdão. Ele não somente pediu perdão, como também aquela pessoa abriu a boca para pedir perdão para ele. Meus irmãos, como eu fiquei feliz. Meu Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado por esse homem ter ouvido o conselho e ter praticado. E como é triste, né? Porque eu tenho certeza, meus irmãos, não é dom de revelação, não é Deus me mostrando aqui. É impossível que não haja em nosso meio ao menos uma pessoa que não tenha uma desavença, se não com um familiar, com um vizinho. E isso é muito complicado, isso é muito tenebroso, porque nós somos cristãos, nós somos servos de Deus. Mas, meus irmãos, isso é terrível. Ressentimento, rancor, ira, desavenças, é como se fosse um guarda-chuva em cima da nossa cabeça, impedindo com que as bênçãos de Deus caiam plenamente sobre nós. Quando você sai na rua com guarda-chuva tempo chuvoso, o máximo que aquele guarda-chuva te protege
é mais ou menos até o joelho, né? Geralmente, eu não sei se é assim com todo mundo, ou é só eu que sou azarado, mas quando eu salto com o guarda-chuva, eu chego com o joelho para baixo ensopado de água. E o mesmo acontece com o guarda-chuva preto, do ressentimento, da mágoa, da ira, da desavença. É um guarda-chuva sobre as nossas cabeças que impede com que as bênçãos nos alcancem e apenas um pouquinho, apenas umas gotinhas se achega até nós pela misericórdia de Deus. Então, se uma vez mais eu estou tocando nesse assunto, leve para casa essa missão de ir àquela pessoa que te magoou, que te machucou, que te xingou, que inventou mentiras a teu respeito. Vá até ela, não para tirar satisfação, mas para pedir perdão. Mas pastor, foi ela que me fez mal. Peça perdão. Ó meu irmão, ó minha irmã, se porventura eu te fiz algo que te machucou, eu te peço perdão aqui agora. Se não te perdoar, se não receber o perdão, amém. Volta para a sua casa feliz da vida, sabendo que você obedeceu ao Senhor e que você não está mais segurando esse guarda-chuva que impede as plenas bênçãos de Deus de se achegar à sua vida. E por quê, pastor? Porque Jesus Cristo está voltando. Jesus Cristo, meus irmãos, está voltando. E Ele vai voltar. E não pense que Ele vai de casa em casa nos chamar pelo nome, não. Não pense, meus irmãos, que na volta de Jesus Ele vai ir de igreja em igreja chamar os crentes de dentro das igrejas. Não. A Bíblia deixa bem claro que Ele surgirá nos ares. Ele surgirá entre as nuvens e de lá do alto a trombeta será tocada, reunindo os filhos de Deus. Ou seja, Jesus Cristo vai voltar, meus irmãos. Mas no final das contas, somos nós que teremos que comparecer diante dele. Somos nós que iremos nos posicionar diante dele. Como nós iremos nos posicionar diante de Jesus? Segurando um guarda-chuva preto que impede as bênçãos de se achegar a nós, em pecado, em ruína espiritual, com o templo do Espírito Santo que é o nosso coração totalmente corrompido. Tessalonicenses capítulo 4, 1 Tessalonicenses capítulo 4, do versículo 16 em diante. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor Jesus. Então, meus irmãos, Jesus Cristo vai sujar, mas acredite, eu quando era pequeno sempre ouvia isso, que Jesus, quando voltar, os pés dele não iriam pisar nessa terra por conta do pecado e da corrupção dessa terra. E de fato a Bíblia confirma isso. Os antigos dizem isso e de fato a Bíblia confirma. Ele surgirá nos ares. A visão gloriosa, Ele estará ali posicionado entre as nuvens. E seremos nós que seremos posicionados. Nós seremos colocados diante dessa visão gloriosa e seremos arrebatados até Ele lá nos céus. O encontro não será nessa terra. O encontro não será em Guaratinga. O encontro não será no solo desse mundo. Será, meus irmãos, nas alturas. Ele está voltando e precisamos nos preparar, meus irmãos, para esse encontro. Preso ao pecado, seja ele qual for, não subiremos ao encontro de Jesus. Meus irmãos, o pecado, o mínimo que for, pesa mais do que um boi. O pecado, o mínimo que for, pesa mais que um elefante. O pecado pesa. É por isso que Provérbios, a palavra de Deus diz em Provérbios que o pecado violenta a alma. Leva uma patada de elefante na cara para você ver. Leva uma cabeçada de um boi para você ver.
O peso desses animais trucida qualquer um. Mas o pecado trucida, o pecado massacra, o pecado é um peso morto, de morte na nossa vida. E como subir com esse peso todo? Como subir com esse acúmulo todo? O mínimo que for, meus irmãos, acredite, o mínimo que for é o suficiente para nos deixar presos aqui nessa terra. E sabe por que nós ficaremos presos nessa terra se porventura houver pecado em prática, se houver pecado em atividade, se houver pecado constante em nossa vida sem arrependimento no dia da volta de Cristo? Sabe por que nós vamos ficar, meus irmãos? Porque nós não iremos ouvir o som da trombeta. Nós não iremos ouvir: vinde a mim, benditos do meu Pai. Nossos olhos até enxergarão, porque a Bíblia fala que todo olho o verá. Mas aqueles que estiverem carregados de pecado, na prática do pecado, com o coração duro de arrependimento, verão, mas não ouvirão: vinde a mim, benditos do meu Pai. Verão todos subirem, todos que verdadeiramente se renderam ao Senhor Jesus subirem, e ali haverá lamento. E segundo a Bíblia, como será esse lamento? Mas Senhor, eu expulsei demônios em teu nome. Senhor, eu cantei, eu participava do coral da Nova Jerusalém. Nunca conheci vocês. Nunca conheci vocês. Meus irmãos, preparar para a volta de Cristo não é simplesmente vestir uma roupa de crente, cantar hinos, louvores e adoração. Na maior parte, meus irmãos, na maior parte do tempo, se preparar para a volta de Cristo é fora da igreja. Aqui nessa igreja nós temos culto terça, sexta e domingo. Em média 2 horas em cada culto. Ou seja, durante a semana nós estamos na igreja somente quantas horas? Somente 6. Somente 6 horas da semana nós passamos aqui dentro da igreja, mas somente um dia tem 24 horas. Então, nos prepararmos para a volta de Cristo é uma tarefa mais de dentro da nossa casa, é uma tarefa particular, é uma tarefa mais individual do que no coletivo da igreja. E é sério, meus irmãos, é sério, porque é impossível falar da volta de Cristo sem falar do destino daqueles que ficarão nessa terra. É impossível não falar da volta de Cristo sem falar do destino daqueles que não subirão ao encontro do Senhor Jesus. Vai encontrar um chifrudo, vai encontrar um capeta, vai passar uma eternidade no lago de fogo que nunca se apaga, onde o verme nunca morre. Eu preciso escancarar, porque a Bíblia me escancara isso. É a realidade. Mas, meus irmãos, não somente a minha responsabilidade é preparar vocês para o dia da volta de Cristo, como também é minha responsabilidade preparar vocês para os dias que antecedem a volta de Jesus, o que também é muito importante. Eu vou acreditar que todo mundo agora vai se preparar, porque eu vou. Então, vamos encerrar esse assunto aqui. Todo mundo vai se preparar para a volta de Cristo, amém? Se estava tendo alguma negligência na oração, na meditação da palavra, na obediência, no buscar verdadeiramente a Deus, a partir de hoje não vai mais existir. Eu vou passar mais tempo diante da face de Deus do que no celular. Quem diria, né, que chegaríamos a esse tempo? Quem diria que o celular se tornaria a desgraça que está sendo, meus irmãos, na vida de muito crente? Ah, pastor, mas eu só vejo no celular coisa de Deus. Deixa de mentira. Vem pra cima de mim com essa conversa fiada, não. Coisa de Deus é aqui, ó, é a vida na mão. Coisa de Deus é joelho no chão, é louvor e adoração. Mas a partir de hoje, ao começar desse pastor aqui, vamos nos preparar para a volta de Cristo. Meus irmãos, eu estava vendo aqui o irmão Florino cantando. Eu falei: oh Deus, o Senhor vai me levar a pregar uma palavra sobre a volta do teu Filho Jesus Cristo. Vai que esse homem de 105 anos aqui na frente cantando seja um sinal.
Vai que o Senhor tocou no coração dele para vir na igreja depois de tanto tempo. De tanto tempo. Vai que isso é um sinal de Deus de que o teu filho está voltando. Eu fico atento, meus irmãos, a essas coisas. Eu fico muito atento. Mas, como eu disse, não somente preparar para a volta de Cristo, mas preparar para os dias que antecedem a volta de Cristo. E acredite, meus irmãos, os dias que antecedem a volta de Cristo serão dias de lamento, serão dias de dor, serão dias de sofrimento. E eu preciso escancarar isso, porque a Bíblia escancara isso de forma clara, sem rodeios, sem fingimentos. O próprio Jesus, meus irmãos, deixa isso bem claro. Evangelho de Mateus, capítulo 24, do versículo 4 em diante, Jesus Cristo assim diz: tenham cuidado para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, todas essas coisas são o princípio das dores. Meus irmãos, sim, existe uma corrente teológica que acredita que Jesus Cristo vai arrebatar a igreja dele antes da grande tribulação. Mas antes do princípio das dores, não. Vocês estarão aqui no princípio das dores. Vocês irão sofrer. Vocês irão penar. Vocês serão perseguidos. A terra vai tremer debaixo do pé de vocês. Vocês irão experimentar escassez de alimentos. É a Bíblia que está dizendo isso. Eu não estou jogando praga em ninguém. É uma verdade, meus irmãos, inegável. Os dias que antecedem a volta de Cristo, ai de nós, se ainda estivermos respirando nesses dias. E eu creio sim que estaremos, porque Jesus Cristo de fato está às portas. Meus irmãos, ontem eu vi uma notícia triste, muito triste. Uma tragédia aconteceu em um país chamado Líbia, no norte da África. Uma tempestade terrível. Praticamente o país inteiro foi assolado. Até o momento 10 mil pessoas já foram mortas. E 3 dias depois que essa tempestade diminuiu a força, o mar começou a devolver os corpos. Centenas e centenas e centenas de corpos sendo devolvidos pelo mar. Terrível, meus irmãos. Se tornou corriqueiro, se tornou rotineiro agora no Brasil, principalmente no sul do país, ciclone. Ciclone é uma espécie de furacão, coisa que a gente não tinha notícia que acontecia no Brasil. E todos os anos está acontecendo. Só esse ano aconteceu 2 ou 3, se eu não me engano. Dezenas de pessoas morreram semana passada no Rio Grande do Sul. Coisas que aconteciam só em determinados cantos do mundo está acontecendo em vários lugares. A terra vai tremer em Guaratinga. A pedra de Guaratinga vai se abalar. Porque terremotos em vários lugares acontecerão antes da volta do Senhor Jesus. E nós, a igreja, meus irmãos, nós estaremos aqui. E eu preciso preparar vocês para isso. Eu sei que é bom, eu sei que é maravilhoso, eu sei que é lindo demais, eu sei que toda a igreja dá glória a Deus e aleluia. Quando o pregador fala, você vai prosperar, você vai enriquecer, Deus está te visitando, Deus vai mudar a sua sorte. Eu sei que isso alvoroça a igreja e Deus faz tudo isso mesmo. Mas eu prefiro assustar vocês. Eu prefiro levar vocês à reflexão. Eu prefiro levar vocês ao entendimento de que dias terríveis, piores do que aqueles que esses que nós estamos vivendo, estão se aproximando. Como pastor dessa igreja, eu conheço, eu sempre digo isso, graças a Deus, Deus está me dando essa graça de ser um pastor ali colado com vocês. Então eu conheço. Eu sei o quanto o irmão Messias sofreu nesse período de enfermidade. Eu sei o quanto a irmã Dubalina está sofrendo. Eu sei o quanto a irmã Laiana está sofrendo. Eu sei o quanto vocês sofrem nos seus lares, nas suas famílias, as lutas que vocês enfrentam. Mas deixa eu dar um refrigério para vocês.
não se compara, meus irmãos, ao princípio das dores, as dores que vocês estão enfrentando agora não. Vai por mim, não se compara. Quando o princípio das dores começar, muitos sentirão saudades das lutas do passado. Muitos sentirão saudades até daquela enfermidade que um dia teve, porque não vai se comparar, meus irmãos. A dor e o sofrimento do princípio das dores não se comparam a nenhuma preocupação, a nenhuma dor, a nenhuma angústia, a nenhuma escassez que nós estamos vivendo nesse exato momento. E precisamos nos preparar para esses dias. Como, pastor? Cavando um buraco no chão para se esconder? Subindo lá em cima da pedra de Guaratinga para se esconder? Não, porque vai ter terremoto, né? Você vai cair lá em cima. Não tem para onde fugir, meus irmãos, não tem para onde correr. Mas existe alguém diante do qual você pode se prostrar, que é Jesus. Meus irmãos, nos dias do princípio das dores, quem não tiver fé vai perecer. Nesses dias de dor e de sofrimento que se aproxima antes da volta de Jesus Cristo, quem só acredita em Deus, quem só sabe que Deus existe, vai perecer. No último culto eu aqui expliquei a diferença entre saber que Deus existe, acreditar que Deus existe e ter fé em Deus. É totalmente diferente. A fé, meus irmãos, é totalmente diferente de somente acreditar em Deus, de somente saber que Deus existe. E às vezes, até mesmo dentro da igreja, o que acontece é que muitas pessoas só sabem que Deus existe, só acreditam que Deus existe, se colocando lado a lado com os demônios, porque a Bíblia fala que os demônios também acreditam. Os demônios também sabem que Deus existe, mas você nunca vai encontrar um demônio que tem fé em Deus. Por quê? Porque quem tem fé se aproxima de Deus, e você nunca vai ver um demônio se aproximar de Deus. Você está orando? Você está lendo a Bíblia? Se não estiver fazendo isso, meus irmãos, vocês só acreditam em Deus. Porque quem tem fé se aproxima de Deus, através da palavra e através da oração. Reflitam a respeito disso. Se vocês não estão tendo práticas espirituais, se vocês não estão orando, se vocês não estão separando um tempo do dia de vocês para ter um momento só você e Deus, você só acredita em Deus, você só sabe que Deus existe, você não está tendo fé, porque é inevitável uma pessoa ter fé e não buscar a presença de Deus. É inevitável. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem aqui pode abrir a boca para dizer que não tem ao menos 30 minutos no decorrer do dia para orar? Tem alguém aqui que pode levantar a mão e dizer: ó, pastor, eu não tenho não. A minha vida é corrida de tal modo que eu não consigo parar para ficar 30 minutos a sós com o meu Deus, com o meu Salvador. Ninguém levantou a mão, porque não existe, meus irmãos. Por mais atarefado que você seja, eu não duvido que você seja atarefado ou atarefado, eu não duvido. Mas seja qual for os seus compromissos, seja qual for as suas tarefas, meus irmãos, um crente, um cristão, que não consegue parar ao menos 30 minutos do dia para orar, misericórdia. Não tem como ser chamado de cristão. Não tem como esse cristão estar se preparando para a volta de Jesus Cristo. Não tem como estar se preparando para passar uma eternidade na presença de Deus. Meus irmãos, eu creio na misericórdia de Deus, e eu creio que Deus vai salvar muitas e muitas pessoas, independente da vida de oração daquela pessoa. Eu creio nisso pela misericórdia de Deus. Mas muitos serão os cristãos que chegarão no céu e ficarão sem saber o que fazer. Ué, o que eu vim fazer aqui? É para fazer o quê? É para adorar? É para orar? O que é para fazer? Por quê? Porque enquanto estava nessa terra, não fazia nada disso. Dormia e acordava e não sabia o que era orar. Dormia e acordava e não sabia o que era adorar. Vai chegar no céu e vai ficar perdido. Misericórdia, talvez até sentindo vontade de sair de lá. Lá no céu, meus irmãos, é só adoração. Nós iremos olhar uns para os outros e estaremos com vestes brancas, com ramos de oliveira nas mãos, diante do nosso Criador. Não haverá suas ocupações,
não haverá casa para varrer, não haverá comida para fazer, só haverá o sol da justiça, Jesus Cristo iluminando a nossa vida. Então, meus irmãos, uma vida de oração nessa terra, uma vida de adoração nessa terra, uma vida contemplando a Deus, uma vida tendo um momento a sós com Deus, é um treinamento para a eternidade. É você se preparando, é você se capacitando para passar uma eternidade inteira contemplando a face amada, a face adorada do Criador. Aleluia. Aleluia. Mas pastor, a igreja não será arrebatada antes da grande tribulação? Eu não estou falando de tribulação aqui, eu estou falando de princípio das dores. Eu preciso enfatizar isso, para que haja uma distinção. Que Deus tenha misericórdia de nossas vidas e que nos arrebate de fato antes da grande tribulação. Mas no princípio das dores, deixa eu apontar o dedo novamente, vocês irão enfrentar o princípio das dores. Vocês irão enfrentar, eu irei enfrentar. E é minha responsabilidade alertá-los e prepará-los para o princípio das dores. E sim, estaremos. Meus irmãos, se começar amanhã, por mais que o mundo esteja calamitoso, por mais que o mundo esteja em uma situação tenebrosa, na verdade o mundo é assim há muito tempo, desde os dias de Noé, o mundo é mundo. Mas no princípio das dores, nos dias do princípio das dores, serão dias intensos de luta, de guerra e de sofrimento. Se começar amanhã, meus irmãos, se começar amanhã, quem aqui pode abrir a boca, estufar o peito e dizer, pode vir? Eu não poderia dizer isso nesse exato momento. Eu preciso cair de joelhos aos pés do Senhor hoje, agora, e falar, tem misericórdia de mim, Senhor. Renova-me, restaura-me, purifica-me, encha-me com teu Espírito Santo para enfrentar esses dias. Eu sei que cada um de vocês aqui sofre. Eu sei que cada um de vocês aqui enfrenta lutas e dificuldades. Mas como eu disse, meus irmãos, não se compara. Não se compara aos dias que estão se aproximando. Portanto, vamos nos preparar. Vamos nos preparar para a volta do Senhor Jesus. E ao mesmo tempo, paralelamente, vamos nos preparar para o princípio das dores, para os dias de sofrimento, de tribulação, de lágrimas e de dor que se achegará principalmente sobre a igreja. Porque o princípio das dores, meus irmãos, creio eu, será um período onde a igreja vai ser provada. Será um período onde a nossa fé será provada. E só permanecerá firme, só permanecerá de pé quem verdadeiramente estiver com o coração aliançado com o Senhor Jesus. Caso contrário, não suportaremos. Negaremos a nossa fé, abandonaremos a Cristo, renunciaremos até o batismo, abriremos a nossa boca para no meio de uma multidão dizer, não, eu não sou cristão, eu estava sendo enganado. Nesses dias de princípio de dores, isso vai acontecer. Ouviremos, meus irmãos, muitos negarem a fé, e que Deus tenha misericórdia da minha vida e da sua vida, para que entre eles não esteja nós, que entre essa multidão que irá negar a fé diante dessa luta que está por vir, que não seja a minha vida e que não seja a tua vida. Portanto, meus irmãos, vamos nos preparar. Meus irmãos, receba tudo que é falado aqui no púlpito como palavra de Deus. Eu sou carne, eu sou osso, eu sou sangue, eu como feijão assim como vocês, como arroz assim como vocês, como ovo assim como vocês. Eu sou igual a vocês, mas receba tudo que é falado aqui como palavra de Deus. 30 minutos a partir de hoje. A partir de hoje, separe 30 minutos para buscar o seu Criador. A partir de hoje, dê um jeitinho, se vira. Você não é quadrado. Separe 30 minutos. Eu só tenho esse tempo na madrugada? Vai. Separe ao menos 30 minutos para buscar a presença de Deus, meus irmãos. Para nos prepararmos, para nos encontrarmos com o Senhor. Mas saiba que esse encontro ocorrerá depois de um período onde a nossa fé será provada,
no princípio das dores. Amém? Amém. Eu vou ler a letra de um hino da harpa. Por que eu vou ler, pastor? Porque eu não quero entristecer vocês com a minha voz. Harpa cristã, meus irmãos, número 422. Diz assim: no céu não entra pecado, fadiga, tristeza e nem dor. Não há coração quebrantado, ou seja, coração sofrido, magoado, pois todos são cheios de amor. As nuvens da vida terrestre não podem a glória ofuscar do reino de gozo celeste que Deus quis para mim preparar. Irei eu para a linda cidade. Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades. A Deus hei sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades. Nós viemos de lá, o nosso espírito veio de lá. Das glórias que lá hei de ver. Ó, que gozo vou ter quando eu vir meu Senhor rodeado de grande esplendor. Pagar não é necessário. A casa que lá hei de ter, e meu eternal vestuário no céu nunca vai se romper. Jamais viverei em pobreza, aflito no meu santo lar. Ali há bastante riqueza, da qual poderei desfrutar.